O presidente Rodrigo Maia termina esta sessão plenária virtual em que os deputados finalizaram a votação de 2 projetos. Agora mesmo foi a finalização do projeto de lei 1013 de 2020, que suspende o parcelamento de dívidas dos clubes de futebol por causa da pandemia de Covid-19. Segundo a proposta, ficam suspensos os parcelamentos de débitos dos clubes junto à Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Banco Central, previstos no Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol, o Profut. E mais cedo os deputados concluíram, lembrando que esse projeto agora vai para a apreciação do Senado. Mais cedo foi finalizada a votação da medida provisória 927 de 2020. Essa medida provisória prevê a antecipação de férias e feriados, concessão de férias coletivas e teletrabalho, entre outras medidas durante o estado de calamidade pública por causa da Covid. Lembrando que na votação dessa medida provisória, os deputados aprovaram aqui uma emenda, uma alteração, apenas uma, tinha várias, por isso que a votação levou muito tempo, inclusive ontem e hoje. E aí os deputados aprovaram uma emenda, inclusive com o apoio do relator, do bloco da bancada do PP, que prevê que na pandemia, quando houver a paralisação total ou parcial das atividades da empresa por determinação do poder público, ficará suspenso o cumprimento de acordos trabalhistas em andamento. A ideia é dizer em relação à pandemia, não só em relação ao decreto de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro, porque é possível que depois do dia 31 de dezembro algum município ou um estado tenha problemas ainda com o coronavírus. Então, nesse caso, o município ou o estado vai ter autonomia para poder determinar se o comércio vai ficar fechado, por exemplo, se as indústrias deixarão de funcionar por um determinado período. Então, se acontecer isso, esse acordo, essa medida provisória que prevê flexibilização de algumas leis trabalhistas e, por exemplo, antecipação de férias, como a gente estava dizendo, de feriados e outras medidas mais, ela poderá continuar valendo, essas medidas poderão continuar valendo no caso de algum município ou algum estado, depois do fim do decreto de calamidade pública, precisar tomar medidas para enfrentar o coronavírus ainda depois desse período. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua audiência, acompanhando aqui a sessão na Câmara dos Deputados pela rádio, pela TV e pela internet, sabendo sempre que tudo que é votado aqui vai ter implicação direta sobre a sua vida, então vale a pena acompanhar sempre de pertinho, direto da fonte, para saber tudo, participar dos debates, acompanhar os debates e formar a sua própria opinião sobre os projetos que são debatidos aqui e que depois viram lei com a sanção do presidente e com a votação, a concordância do Senado também, enfim, nosso sistema é bicameral, 2 casas, e quando elas concordam, votam, vai a sanção, o presidente sanciona isso ou veta, enfim. Depois o processo final ainda termina no Congresso, que o Congresso tem o poder de derrubar os vetos do presidente. Então, vale a pena você acompanhar sempre de pertinho com a gente aqui as sessões da Câmara dos Deputados, ouvir pela rádio ou pela internet, entrar no nosso site e ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso parlamento. A você, muito boa noite, obrigado pela audiência e até a próxima.